O quê? Fica bastante tempo que a gente vai passar aqui? Não, fica bastante tempo. Vamos ver se dá uns 5 minutos aí, pessoal. A gente vai começar. Não sei se todos já estão preparados, se todos já receberam o nosso convite. Mas eu estou aqui com o Paulo, um cliente nosso, aqui da agência. E daqui a pouquinho a gente vai falar sobre métricas, as principais métricas de marketing digital. Se vocês tiverem perguntas, vocês podem perguntar ali que a gente separou aí 5, 10 minutos, 15 minutos, dependendo das dúvidas, das perguntas, para a gente conversar. Eu vou mandar para vocês depois um link com a apresentação, que a gente vai mostrar aqui daqui a pouquinho para vocês. Também, se vocês tiverem dúvidas, vai estar nosso e-mail de contato lá para vocês perguntarem para a gente. Uma outra coisa que é legal a gente falar é que a gente vai falar no final um pouco também sobre as ferramentas que a gente usa. Tanto o Thiago quanto a GDP se utilizam para poder acompanhar o marketing digital, divulgar conteúdo, publicar conteúdo e poder, mais do que tudo, acompanhar essas métricas que, no final, é a grande questão. O investimento que eu faço retorna? Como retorna? Da onde está vindo o meu retorno? O que é importante ao colocar essas métricas lá e acompanhar esses dados? E saber, né, o mais importante, quem o Paulo falou, eu faço até um complemento, saber da onde que está vindo, de que está vindo, porque às vezes, né, o Paulo sabe, investe em Google, investe em Facebook, investe em LinkedIn, mas qual que é a melhor rede que está performando? Né? Vale a pena eu continuar investindo nessas 3 redes, ou vale a pena concentrar a minha verba em uma só? Eu vou compartilhar essa apresentação com vocês. Para vocês verem um pouquinho. Como é que está carregando aqui para a gente? Como é que ela deu uma travada, né? Calma aí que deu uma travada, o Google não está ajudando muito. E olha que eu tenho 120 MB de internet. Imagina se fosse menos. Certo para todos. Que bom que ele está... Ele está mostrando. Isso é importante. Ele começou a mostrar. Está todo mundo conseguindo ver a nossa tela? Como que a gente ouve as pessoas? Então, vamos ver. Aqui eu fechei. Então, aí que deu um pequeno problema, mas a gente já mostra para vocês. Bom, a gente está com isso aqui aberto. Isso mesmo. A gente faz assim. Aqui ele vai compartilhar. Bom, eu vou colocar. A gente não vai conseguir ver. Disponibiliza o link, que é mais fácil. Não, se vai ficar preso na tecnologia, é melhor deixar a tecnologia para lá. Deixar a tecnologia para lá. A não ser que eu tivesse o aplicativo do Google Hangout aqui. Aqui, ó, compartilhar. Pronto. A gente vem aqui. Apresentar.
Mas a gente não vai ver do... Vou deixar aqui. Melhor a gente ver por aí. Melhor a gente ver por aqui. Bom, eu vou mostrar agora as principais métricas que a gente selecionou, né? E se vocês tiverem dúvidas, vocês podem mandar através do chat, que no finalzinho a gente para aí alguns minutos para a gente conversar, né? É importante para falar métrica, o que é métrica? A métrica, na verdade, é dado, né? Quais os dados são importantes para a gente analisar qualquer tipo de página, né? Não importa o segmento, se é tecnologia, se é gastronomia, essas métricas servem para qualquer tipo de negócio e qualquer tipo de empresa. A primeira que a gente selecionou, eu vou começar falando um pouquinho sobre site e blog, né? O que é importante a gente analisar? Eu não sei se todo mundo tem instalado o Google Analytics, mas é importante estar com o Google Analytics instalado no site, porque através do Google Analytics que vocês vão ter ali um monte de insights, um monte de dados para ver. Eu selecionei os 5 principais que eu analiso aqui na agência, que eu analiso para os concorrentes, que são as visitas totais, que é a quantidade de vezes que o seu site foi acessado, né? Então, você vai ter esses dados ali de ver 300 pessoas, 400 pessoas, 500 pessoas acessaram no site, né? E tem uma diferença entre visitantes totais e visitantes únicos, né? Visitante único é aquele cara ou aquele usuário que entrou uma vez no seu site, né? E visitantes totais pode ser que, de repente, o mesmo usuário ou a mesma pessoa entrou no seu site 10 vezes, então você vai ter esses 2 números para comparar. Um outro dado também que o Google coloca, que é page views, que na verdade são impressões de páginas, é um dado sobre o número de páginas, a quantidade de páginas que acessaram o seu site. De repente, acessaram a home, acessaram uma página sobre algum serviço, uma página, o blog, as matérias do blog da sua empresa, né? Se a empresa tiver um blog, né? A taxa de rejeição, tem muita gente que me pergunta e a pessoa fala, nossa, mas eu estou com uma taxa de rejeição grande. Ela não é tão preocupante, né, porque ele é um percentual das sessões de visita de uma única página, né. Às vezes as pessoas acessaram a home do site e logo saíram, né. Ele não é um dado tão importante, tão preocupante, é uma métrica, mas não precisa se preocupar tanto com ela, né, porque muitos usuários, eles acessam a home, acessam outra página e saem, né, em cerca de 5, 10 segundos. Então, isso não é tão relevante para analisar, é muito mais relevante ali as visitas totais, as visitas únicas, a quantidade de vezes que as pessoas acessaram as páginas, a quantidade de, o número, né, o tempo que as pessoas ficaram no site. A gente tem um exemplo do site do Paulo, da GEDAP, que as pessoas ficam em média de 2 minutos, né, no site. Então, isso é bom. E a taxa de rejeição é uma taxa de rejeição de 70%. A gente estava, inclusive, analisando essa taxa de rejeição de 70%, né, da onde estava vindo isso, e uma das coisas que a gente chegou à conclusão, que a gente acredita ser o mais possível, é escolha de palavras não tão boas no AdWords. Então, a gente escolheu algumas palavras que estavam levando tráfego para o site, mas não era o tráfego que a gente queria, e a gente entregava páginas que não eram o que as pessoas procuravam. Isso gerava uma alta taxa de rejeição, sem gerar retorno, tanto para quem procura, quanto para quem exibe. Então, isso é um dado que você vai usar ele muitas vezes para refinar o seu AdWords, as palavras que você usa, para as pessoas procurarem o seu site e, ao mesmo tempo, ele não é o único denominador que você tem como rejeição ao conteúdo do seu site. É mais para uma tomada de decisão, né, para uma próxima campanha, de repente, olha, foi legal, a gente tem uma taxa legal de quantidade de pessoas que acessam uma matéria do blog, vamos produzir mais matéria, vamos mudar as palavras-chave, vamos fazer um SEO melhor, então vai ajudar nessa tomada de decisões. Outro dado também importante é a origem de tráfego, né, que através dela vocês vão conseguir verificar de quais canais que as pessoas estão chegando, certo? Tráfego direto, que as pessoas que já conhecem seu site ou já conhecem você, se elas vêm através de algum link, né, de referência, de repente, uma pessoa compartilhou o link da tua matéria numa rede social, ou no LinkedIn, ou no Instagram, ou no Facebook, ou se veio de outros sites de terceiros que também podem disponibilizar esses conteúdos,
né? Também tem a busca orgânica, né, que você consegue ver se as pessoas estão vindo através das palavras-chave em Google, Bing, Yahoo. Mas, também... Thiago, vamos falar sério. Hoje é mais fácil achar um trevo de 4 folhas do que busca orgânica. Busca orgânica no Facebook, no Google, no LinkedIn e qualquer das mídias é algo hoje muito complicado. Eles todos dificultam a busca orgânica de forma a poder vender conteúdo. Então, se você está buscando tráfego para o seu site, não tem saída. Você precisa anunciar e muitas vezes não precisa nem de um alto investimento se o seu negócio não suporta isso. Mas você precisa fazer sempre. A cada vez que você faz um post, faz alguma atualização, você impulsiona, faz uma campanha de SEO, faz uma campanha de AdWords, faz uma campanha no Facebook. E é essa constância que as ferramentas vão levar também em consideração na hora de exibir páginas. Que é como o Paulo falou, a busca orgânica está cada vez mais difícil, principalmente o Facebook, né? Eu vou em muitas reuniões com alguns clientes e prospects que o pessoal fala, poxa, mas eu tenho ali 7 mil curtidas, 10 mil curtidas, 20 mil curtidas e na minha página, e quando eu posto qualquer tipo de conteúdo, eu tenho 3 e 4, né? O Facebook, ele está cada vez diminuindo o alcance orgânico, né? Cada vez priorizando o alcance pago, né? As pessoas que pagam a publicação. Você não consegue hoje atingir pela forma orgânica nem 3%. Né? O Facebook consegue atingir 3%. Se você conseguir atingir 3% é muito. Né? Mais do que isso, realmente o pago ali, e não necessariamente, como o Paulo disse, você não precisa fazer um grande investimento. Né? Você investir ali R$10, R$15, R$20, ali por 2, 3, 4, 5 dias, você já vai conseguir alcançar bastante gente e vocês vão conseguir ver esse retorno, podem fazer anúncios segmentados. Passando um pouquinho aqui, a gente vai falar sobre o e-mail marketing, né? As duas métricas importantes é a taxa de abertura, que é para ver o número de pessoas que abriu a tua mensagem, e a taxa de conversão, que de repente é a taxa de cliques que as pessoas acessaram o teu e-mail, clicaram, tiveram alguma interação com ele, né? Isso são as duas principais. Tem uma também, que é a taxa de entrega, que de repente você disparou ali para uma base de 1.000 pessoas, só que foi entregue só para 500, né? Eu não coloquei no slide, mas também é uma métrica interessante e legal de acompanhar. Vamos avançar aqui. A gente vai falar um pouquinho de... Só voltando uma coisa, Thiago, ali no e-mail marketing, o mais importante de tudo é você ter uma base de e-mails consistente. Muitas vezes as pessoas, 1 milhão de e-mail, 2 milhões de e-mail, 3 milhões de e-mail, e você está recebendo um monte de lixo, um monte de e-mail não qualificado, um monte de e-mail que você não sabe de onde veio, que não vai abrir, não vai receber e não vai te entregar nada. Então, você precisa ir, ao longo do tempo, criando uma base de e-mail marketing, da qual que as pessoas possam se interessar pelo aquele assunto e possibilitar uma maior taxa de abertura e uma maior taxa de conversão. Exatamente. A gente vai falar um pouquinho também de campanhas em mídia online, né? Quais são as métricas importantes para olhar, para tomar cuidado, né? A gente selecionou, claro, tem um monte, né? Tem várias. Se você ali jogar métricas de campanha de mídia online, você vai achar um monte, né? Eu coloquei as mais relevantes, as que eu analiso aqui na agência, com clientes e que são mais relevantes para tomadas de decisões, né? A primeira é o custo por clique, que é o CPC, que é a média do valor pago por cada clique, né? Então, você vai ter ali, de repente, você tem 10 impressões, né? 10 ou 100 impressões, aí você tem lá 10 cliques, ele vai dar mais ou menos o valor que você pagou por cada clique, né? Ou seja, né? Quanto que você pagou na hora que o seu anúncio apareceu e o usuário lá clicou e interagiu com o seu conteúdo, né? A taxa de cliques, que é a porcentagem que diz qual a porcentagem de cliques que seu anúncio teve, né, em relação ao número de vezes que ele foi exibido, né, que você também vai ver ali na campanha no AdWords, né, no painel do AdWords, depois, se der tempo, a gente vai até abrir para vocês de uma campanha. Tem a custo por lead, né, que é o valor que você paga ali para uma pessoa que viu o seu anúncio e converter em qualquer ação no seu site, seja de um cadastro ali de e-mail marketing, se você é um e-commerce, se ele efetuou uma compra, ou se, de repente, ele tem um botão ali, quero saber mais, ou veja mais, ele clicou ali
e teve uma interação com você no seu site. Quer falar alguma coisa? O custo por clique, né, no final das contas, vai impactar na sua rentabilidade. Né? Quando eu vendo produto, eu tenho uma margem, e tanto o custo da campanha quanto esse custo por clique, por geração de lead, vai sair dessa margem. E a gente precisa calcular isso bem para que o produto que a gente está vendendo continue rentável. Porque não adianta eu fazer uma campanha, vender um produto e estou pagando mais do que a minha margem para poder vender esse produto. Em produtos de pequeno valor, né? Se você vende pequenos valores, precisa tomar muito cuidado com isso. E em produtos de alto valor, isso já não faz tanta diferença. Né? Exemplo, se eu vendo uma caneta e eu vendo por R$1 e eu ganho 10%, eu ganho 10 centavos. Se eu estou pagando 15 centavos para vender essa caneta, é melhor não vender caneta. É melhor deixar elas no estoque ela quietinhas, porque eu não estou perdendo dinheiro. Mas se eu vendo automóvel, e aí eu fico com 10% de um carro de 60 mil, eu vendo 6 mil reais, eu falar olha, me custou R$5 uma captação de um lead, faz diferença. Faz diferença nenhuma. Faz diferença. Então, precisa tomar muito cuidado, porque isso pode impactar diretamente a rentabilidade, dependendo do tipo de produto que você está comercializando. E é sempre bom acompanhar ali diariamente, né? Não ver, por exemplo, comecei uma campanha, vou ver lá no final, né? É bom ver diariamente, ou a cada uma semana pelo menos, para você saber o que está acontecendo, quanto que você está pagando, se as pessoas estão vendo, se as pessoas estão clicando, que você consegue ter tomada de decisão no decorrer da campanha, né? Você não precisa, passou um mês, eu gastei ali um monte e o telefone da minha empresa não tocou, ou a venda a venda de qualquer produto, o pessoal não clicou, né? Então, é importante ele ver diariamente, ou pelo menos uma vez na semana, para você ter essas tomadas de decisão, né? No meu caso, né, porque sou eu o Thiago prepara as campanhas e eu faço o impulsionamento e o controle, eu acompanho os valores. Para mim faz pouca diferença, porque os produtos que a gente vende são produtos de alto valor. Então, esse custo por clique, custo por lead não impacta tanto. Mas eu que dou, eu que crio as verbas, eu que pago, eu que acompanho o que está lá. O Thiago prepara as campanhas para mim, para o AdWords, para o Facebook, para o LinkedIn, e aí a gente vai colocando a verba de acordo, inclusive, com o retorno. Isso é uma das funções que o Thiago tem uma vez por mês, é a gente acompanhar o mês passado e decidir para onde que a gente vai, as mídias online e o investimento, e o que a gente vai abandonar dentro dessas mídias online. Desculpa aí por essa falha, gente, que estavam me ligando no celular e o computador conectou aqui direto. Agora, eu acho que principal, né, a gente tem várias redes sociais, né, tem Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, Pinterest e Google+, que é uma... Snapchat, tem várias redes sociais. Google Plus ainda é uma rede social? Ainda é uma rede social. Uau! Não é muita gente que usa, nem se preocupem com essa rede, né? Eu coloquei os dados das principais redes, né, que é Facebook e Instagram hoje, né? Contar um pouquinho, acho que não é nenhum mistério para todo mundo, né? Mas o Facebook, ele tem mais aí de 2 bilhões de usuários ativos por mês, né? É a maior rede social do mundo. E no Brasil, a gente está com 102 milhões de brasileiros conectados todo mês, né? E o Facebook, ele tem uma própria ferramenta, que é o Facebook Insights, que permite ali a gente obter um monte de informação sobre a sua página, né? Então, não necessariamente você precisa de uma ferramenta para analisar isso, né? Você consegue logar na tua página ali, você clica na opção informações e você consegue ver dados apresentados. Ele vai apresentar sempre dos últimos 7 dias, mas você consegue colocar dos últimos 14, dos últimos 30, ou de um período determinado que você vai lá no calendário e consegue selecionar. Eu peguei os dados da GDAP, aqui da empresa do Paulo, para a gente conversar um pouquinho sobre eles. O primeiro dado que vocês vão ver são as curtidas, né?
Então, vai apresentar, esse gráfico, ele apresenta o número total de pessoas que curtiram a tua página, né? Aí você vai conseguir, por exemplo, ver se a sua página teve descurtida, quais foram as curtidas orgânicas e qual foi a curtida da página e qual foi o total líquido de curtidas no mês, né? Você vai conseguir ver, no mês ali eu ganhei 15, 20, 30, 100 curtidas, né? E qual, por exemplo, qual foi o alcance delas, né? No caso aqui da página do Paulo, a gente tem curtidas, né? A gente não tem esse gráfico vermelho de descurtidas, a gente tem, mensalmente, a gente tem crescido, né, bastante no número de curtidas. Em seguida, também é legal ver o alcance, né? Como o Paulo falou, a gente, não sei se vocês conseguem ver também na tela de vocês, mas esse laranja mais forte é o alcance pago, e o laranja um pouquinho mais fraco, ele é o alcance orgânico, né? Como o Paulo disse aí antes, eles fazem ali, impulsionam todas as publicações, né? E isso é muito importante, né? Como eu disse, a publicação, se você não patrocina ela, vai atingir ali no máximo de 3% dos seus seguidores, que é muito pouco, né, para uma página. Então, eu indico, né, o Paulo também está aqui para falar que é importante impulsionar, porque você vai conseguir alcançar mais gente, né, e mais gente vai saber do teu negócio, vai saber o produto que você vende, ou o serviço que você presta, e aquele velho ditado, quem não é visto, não é lembrado. O Facebook hoje é quase que aquele adolescente malvado da escola, que você não levar a maçã para ele todo dia, ele faz bullying com você, te dá cascudo, que quer te pegar na saída. Então, no final das contas, você acaba tendo que impulsionar as publicações, sem o qual o retorno começa a ficar complicado. E aí, como ele vai vendo, você sempre impulsiona, você sempre pinga aqui, ele começa a te dar relevância, porque... Te dá uma prioridade, né? Na hora de você sempre paga. Outro dado legal também que mostra ali no Facebook Insights são as publicações, né? Então, você consegue ver ali a quantidade de pessoas que viram sua publicação ao longo dos dias, né? E quais foram os melhores horários que as pessoas interagiram, curtiram, comentaram, compartilharam as publicações. A gente também tem... Esse é um dado que eu gosto bastante e é muito importante, né, que são os dados demográficos, que a gente vai saber quantas pessoas, assim, sei lá, você tem 1.000 curtidas, 2.000 curtidas, qual porcentagem de homens e mulheres, qual é a faixa etária, né? Isso vai ajudar na hora de você fazer um conteúdo específico, ou fazer um conteúdo mais concentrado para homem, para mulher, qual idade, qual a linguagem. Então, é bem legal acompanhar, ficar de olho para ajudar você a produzir mais conteúdo focado. Esse dado é lá do nosso... Esse dado é de vocês. Uma coisa que me chama a atenção, que eu já tinha olhado várias vezes, é que, apesar da gente impulsionar sempre, a gente nunca impulsiona para menores de 25 anos. A gente vende produtos de TI de alto valor agregado. Então, o que significa isso? Que não adianta eu impulsionar para um público muito jovem, que ele não vai estar numa posição de decidir sobre esse produto. E ainda assim a gente tem um percentual... Tem uma porcentagem boa, assim, boa. Você pensar de 8% é bastante, gente. E da onde vem esses 8%? Muitas vezes é uma grande interrogação que eu me pergunto. Da onde está vindo essa gente? Porque, teoricamente, o Facebook não deveria entregar para esse pessoal. Vamos falar também um pouquinho do Instagram, né, que também não preciso nem falar o que é o Instagram, né, a rede social de compartilhamento de foto e de vídeo. Assim, as pessoas estão cada vez migrando mais para o Instagram. Né, o Instagram ele já está com 800 milhões de usuários ativos por mês, né, esse é um dado do começo do ano, né, então hoje deve ter muito mais de 800 milhões de pessoas, né, e a gente separou também as principais métricas para acompanhar no Instagram, né, isso se você tem um perfil comercial, né, um perfil pessoal, você não vai ter esses dados, você não vai conseguir acompanhar, né. Logo quando você entra no teu perfil, tem uma imagenzinha tipo de um gráfico, né, você clicando lá, você vai conseguir ter esses dados, né, você vai conseguir ver o número de seguidores, né, que você tem na tua página, né, no teu perfil, né, e ele vai apresentar dados detalhados ali de qual que é a faixa etária, quantos homens, quantas mulheres e qual que é o perfil, quantos seguidores você tem atualmente.
aqui do lado, você vai conseguir ver a localização deles e quais foram os horários e os dias que eles mais interagiram com as suas publicações, né? Se você passar um pouquinho mais para baixo, na página, tem esse o que significa isso, né? Eu tirei esses dados do próprio Instagram, para ficar fácil para vocês, mas ele vai falar, por exemplo, impressões, que é o número total de vezes que as suas publicações foram vistas pelos usuários, o alcance, né, que é o número de vezes que as pessoas viram as suas publicações, a quantidade de visitas no perfil, né, que elas viram nessa semana, se você tem o seu site ali no link na bio, a quantidade de vezes que as pessoas clicaram no teu site, e se você é um negócio físico que tem um lugar para ir, você consegue também ver o número de toques ali onde as pessoas obterão informações para chegar até a sua empresa. Aqui também, não é todo mundo que trabalha, mas eu tenho falado para alguns clientes, e eu tenho começado a fazer isso também com o perfil da agência, trabalhar no Stories, que é um negócio ali que as pessoas têm visto cada vez mais, né? E Stories é bem legal, e também você consegue ter esses mesmos dados, né? Você consegue ver quantas pessoas viram, qual que foi o alcance, se você publica mais de uma história, você vai conseguir ver se as pessoas tocaram para ir para a próxima histórias, se as pessoas tocaram ali para avançar, né, para ver suas outras, se elas voltaram para ver um stories anterior, e, de repente, o número de saídas que ela acessou ali, saiu, né? Eu sou o rei de avançar stories, e eu tenho que voltar aqui para poder ver isso aqui, que podia ser interessante. Então, porque eu acho que as stories hoje, ainda mais no conteúdo que a gente tem, a maior parte não contribui muito para seja lá o que for. Então, mas está se tornando uma ferramenta cada vez mais possível. Uhum. E é uma ferramenta para você mostrar, se não necessariamente o mesmo conteúdo de uma publicação, você precisa fazer no Stories. Você pode ali mostrar um momento legal da tua empresa, uma reunião, um bate-papo, alguma coisa que seja legal para as pessoas verem, que você não precisa fazer uma publicação para isso. Aqui a gente vai abrir para algumas ferramentas que a gente acha legal trabalhar, que não precisam, assim, você não precisa ser um técnico para conhecer elas, né? Que eu trabalho com muitos clientes, e também o Paulo também trabalha com elas. Uma é o MLabs, que é uma ferramenta brasileira, que você consegue cadastrar perfis da grande parte das redes sociais, né? Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Pinterest e YouTube, e você consegue, além de ter todos os dados, o acompanhamento de quanto que tua página cresceu, quais foram os conteúdos que as pessoas interagiram, qual que é a faixa etária do teu público, você consegue também agendar posts, responder inbox, responder directs. É uma ferramenta bem legal, o custo dela não é alto, né, porque essas ferramentas geralmente têm um custo muito alto, e é uma ferramenta que eu trabalho, todos os meus clientes aqui da agência, quando eu faço contrato com eles de gestão de rede social, eu já crio uma conta no MLabs, que é uma ferramenta que me ajuda a criar relatório, a criar um planejamento e fazer o acompanhamento ali mensal e diário de como que está, né, como que está indo o perfil do cliente, como que estão indo as publicações, se a pessoa está interagindo, se não está. A gente usa bastante, principalmente para duas questões. Tanto para fazer o agendamento dos posts e publicação, né, que ele faz isso bem, e depois para poder tirar métricas. Aquelas métricas todas que estão lá, a maior parte delas vem do próprio MLabs, né? E você consegue, o dashboard deles é super simples, não é nada técnico que uma pessoa, por exemplo, que não tem tanto conhecimento, não conseguiria fazer, né? Você entra, eles também tem um suporte ali que eles te ajudam, é bem, bem bacana, se vocês quiserem procurar essa ferramenta, eu indico, acho que o Paulo também indica. Eu indico, e olha só, a gente não recebe jabá desse negócio. Não está sendo patrocinado. Tem outra ferramenta que ela é um pouco mais completa do que o MLabs, né, que é o RD Station, que é da Resultados Digitais, que é uma ferramenta ali de automação de marketing, né? Então, você consegue desenvolver ali projetos para atrair clientes, para gerar lead, para fazer relacionamento de pré e pós-vendas,
né? Consegue também programar postagens em redes sociais, consegue disparar e-mail marketing, consegue criar landing pages e um monte de outras coisas, né? Ela é uma ferramenta bem completa, bem legal de trabalhar e que também te dá uns insights ali bem complexos, que nem dá o MLabs, que ajudam na tomada de decisão para próximas ações, o que é legal fazer, como que as pessoas estão interagindo com o meu conteúdo, se elas acessam mais de uma vez, ou de repente eu disponibilizei e-mail marketing, a quantidade de pessoas que abriu, que visualizou, de repente ela abriu mais de uma vez, clicou mais de uma vez no link, então vai te ajudar a ter esses insights e te ajudar a pensar qual que é o próximo passo, o que eu vou fazer agora. A gente usa o RD Station de 3 maneiras diferentes, né? A primeira dela é para fazer e acompanhar as campanhas de e-mail marketing, né? Ele te dá uma métrica bastante boa sobre quanto por cento abriu, quem abriu, como abriu. E a segunda coisa é que muitas vezes a gente usa conteúdos similares em diferentes redes sociais. Aí eu faço uma publicação que vai ter de uma forma no Facebook, de outra no LinkedIn e de outra no Instagram. E aí o que a gente faz? Se a gente cria um Fale Conosco, clica aqui para saber mais, a gente pode criar landing pages diferentes para cada uma dessas redes sociais. O que permite a gente saber isso? Da onde está vindo o meu tráfego, o que melhor está me gerando lead. E aí eu posso direcionar melhor o meu investimento de mídia social, investimento de impulsionamento de campanha, e posso acompanhar da onde está vindo o meu tráfego mais qualificado. A gente, além das 3 redes, utiliza alguns blogs específicos sobre os conteúdos específicos que a gente publica para gerar tráfego mais qualificado. A gente tem um IoT para a área de logística, então alguns blogs de logística estão gerando tráfego e eu quero saber o que está vindo especificamente dessa mídia. Uhum. E a gente consegue fazer isso de maneira muito fácil no RD Station. E agora o Paulo vai... eu acabei conhecendo, né? Eu sou da área, mas eu não conhecia, mas o Paulo vai falar um pouquinho também de uma ferramenta que chama Luminoso Analytics, né? Que ela te dá vários insights, várias coisas para fazer um monitoramento ali de saque, né? É uma ferramenta bem bacana, que vale a pena, né? Empresas olharem com carinho, né, para te dar um monte de insights valiosos. Eu vou passar a palavra para o Paulo para ele falar um pouquinho mais, porque ele é o expert nessa ferramenta. O que o Luminoso Analytics te permite fazer? A primeira questão é classificação. Então, eu recebo e-mails para o meu saque com conteúdos diferentes. Então, essa inteligência artificial entende o que está escrito ali e consegue direcionar isso. Olha, esse e-mail precisa ser respondido pelo atendimento a cliente, esse aqui vai para o financeiro, esse aqui é um suporte de produto, isso aqui tem que ir para a ouvidoria, porque ele consegue entender não só o que está escrito, mas consegue entender o que está escrito frente ao conteúdo que está sendo apresentado ali. Segunda coisa que você consegue fazer no Luminoso é analisar insights e tendências sobre o que o seu cliente está falando sobre o seu produto, sobre o seu serviço, sobre o seu aplicativo. Ele permite compilar esses dados e te dar um resultado de o que as pessoas pensam. E mais do que isso, o que elas pensam ao longo do tempo. Ano passado eu fiz uma determinada campanha, vi isso de um jeito, e agora eu fiz uma outra campanha e tem impactos diferentes. E a terceira coisa que você consegue fazer usando o Luminoso Analytics é analisar uma tendência de que ações que eu tomei produziram que impactos na percepção do produto, serviço que eu tenho. Você conecta com o seu Facebook, com o seu Twitter, com o seu arquivo de saque, com o CSV, e ele faz essa análise e cria um dashboard onde você começa a fazer relatórios para ter insights sobre isso. Talvez a maneira mais fácil de ver isso funcionando seja, olha só, eu tenho essa base de dados, carrega para mim, faz um teste para mim, deixa eu ver o que eu consigo tirar de dados aqui. Basicamente é isso. É uma ferramenta muito complexa, né? O Paulo fala dela... Não dá para ter a dimensão, né, mas é uma ferramenta bem complexa, bem legal, que se vocês quiserem saber mais informação,
a gente vai passar essa apresentação para vocês, que vai ter os nossos contatos, né, e aí podem conversar, às vezes agendar uma demonstração, né, para ver como que funciona e entender se vale a pena para o teu negócio, que não vale, né, o que é legal. Agora a gente vai abrir ali para perguntas, a gente quer saber o que vocês querem saber, quais que são as suas principais dúvidas, nessa parte de métricas de marketing digital, o que vale a pena analisar, o que não vale a pena analisar, né? Não sei se vocês tiverem perguntas, pode mandar aí para o chat para a gente dar uma olhada e tentar responder para vocês essas perguntas. Se tiver outras dúvidas também, a gente vamos ver o que é possível conversar, o que não é, né? Então, quem tiver dúvidas aí pode colocar ali do lado para a gente conversar. A gente quer saber um pouquinho de vocês, né? E a gente também está... essa foi a primeira live, né? Se der alguma coisa errada, a gente pede desculpa, porque a gente está começando, vai investir bastante nesse tipo de conteúdo. Também, se vocês quiserem, eu quero saber um pouquinho mais a respeito sobre isso, eu quero saber um pouquinho mais a respeito daquilo, eu tenho dúvida nisso, a gente quer saber de vocês para a gente preparar um material legal, né? Para uma próxima live, para um conteúdo, para um infográfico, para um e-book. A gente quer conhecer vocês, saber um pouquinho de vocês, então pode mandar aí, tá aberta aí a perguntas aí. Vamos ver. Vamos abrir o chat aqui. Muito bem complexo, né? Não tem... Alguém tem alguma dúvida? Não precisa ter medo, não. A gente responde. Se a gente souber... Interessante. 8:10. 40 minutos falando. Bastante tempo. Acho que a gente podia encerrar. Bom, a gente vai deixar mais um minutinho aí para dúvida, senão a gente vai encerrar, vai mandar essa apresentação para vocês. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, quiser mandar depois para o nosso e-mail, a gente também está aberto. Isso fica gravado depois? Tem uma pergunta do Felipe. O YouTube ele deixa gravado ali até 30 horas essa live, então você vai conseguir ver ela sem problema nenhum. Ele grava 30 horas direto? Não, ele deixa a transmissão ao vivo durante 30 horas depois da transmissão. Assim que encerra a transmissão, ele deixa... Entendi. Pensei que isso era tipo palestra de Fidel, que o cara falava 30 horas seguidas e as pessoas continuavam assistindo. Mais alguma dúvida, mais alguma coisa, senão a gente vai encerrar aqui. Bom, gente, a gente agradece aí quem pôde ver, né? Quem não conseguiu, ela vai ficar, como a gente falou agora há pouco, né? Ela vai ficar ali disponível, né? Para vocês poderem ver, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, a gente vão ter nossos contatos ali na apresentação, pode perguntar, e a gente espera vocês ali numa próxima live. Obrigado. Boa noite. Boa noite e até a próxima.